Canal à luz do... Queridos ouvintes, baseado em Lucas capítulo 18, versos 36 ao 43, que fala sobre o cego de Jericó, eu gostaria de falar sobre o tema a quem o poder de Deus se manifesta. A quem o poder de Deus se manifesta. Nós sabemos, queridos, que é muito importante a manifestação do poder de Deus na vida do cristão. Porque sem esse poder, meus amados, nós não conseguimos fazer nada. O cristão sem o poder de Deus é como um carro sem gasolina. Ele pode ser luxuoso, ele pode ser bonito, ele pode ser estruturado, mas sem o poder de Deus, ele não consegue se locomover, ele não consegue andar. Assim é o cristão sem a unção de Deus, sem o poder de Deus na sua vida. E essa palavra de hoje, ela tem justamente esse objetivo, ver 5 elementos para o poder de Deus se manifestar na vida do cristão. Muito bem, queridos. O texto de Lucas 18, 36 a 43 diz o seguinte: E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E ele, chegando, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Com toda certeza, queridos ouvintes, você já ouviu muitas mensagens que teve como base esta passagem do cego de Jericó. Com certeza, você já ouviu ensinos a respeito desse tema do cego de Jericó. Mas o curioso é que todas as vezes que nós lemos, que nós meditamos, que nós ouvimos uma explanação desse texto, nós aprendemos algo mais. E este é justamente o meu objetivo, que possa trazer um pouco mais de luz desta palavra para o seu coração. Mais aprendizado, mais conhecimento, mais elementos para que o poder de Deus também, da mesma forma que se manifestou na vida deste cego, possa também manifestar na sua vida. Queridos, eu vejo aqui 5 elementos, conforme já disse, que foram decisivos para o poder de Deus se manifestar na vida deste cego. O primeiro deles está no verso 37. O verso 37 fala assim: Anunciava-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Meus amados, eu vejo aqui a curiosidade. Você poderia perguntar, mas onde está a curiosidade? Meus queridos, aquele cego, é muito interessante nós podemos pensar. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Quando ele ouviu aquele tropel de gente, aquele alvoroço que estava se aproximando dele, logo ele quis saber o que estava acontecendo. Que barulho era aquele? Quem era o responsável por aquele burburinho? E disseram a ele que era Jesus, o Nazareno, que estava chegando, que estava passando por ali. Logo então ele se interessou, meus queridos. Ele teve curiosidade. Ele queria saber quem era aquele homem. Quem estava causando todo aquele barulho.
toda aquela comoção, todo aquele burburinho, ele queria saber quem era. Sabe, gente, nós precisamos nos interessar pelos mistérios de Deus. O crente indiferente, ele não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar. É igual Moisés. Moisés lá no monte Horebe. Lá estava ele pastoreando as ovelhas do seu sogro, Jetro. Quando ele viu aquela sarça, aquela árvore pegando fogo lá em cima, ele poderia simplesmente ter olhado de longe, admirado, achado interessante, mas daí a pouquinho, deixa isso para lá, e continuasse o seu pastoreio, e continuasse trabalhando. Ele poderia ter feito isso, muitos fariam isso, mas ele se interessou e falou, peraí, tem algo diferente ali, aquela sarça queima, queima, mas não acaba de queimar, não para, não acaba nunca, isso é um mistério, eu preciso descobrir o que é isso. E ele então resolveu se aproximar cada vez mais, e foi quando Deus falou com ele. Eu te pergunto, você se interessa pelos mistérios de Deus? Quando você está assim, ao lado de uma pessoa que está orando, e Deus se manifestando na vida daquela pessoa, usando aquela pessoa em profecia, em línguas estranhas, em revelação, isso te interessa? Isso mexe com você? Dá vontade de descobrir como é que isso funciona? Como é que Deus age? É preciso, meus amados, se interessar, ter curiosidade pelas manifestações espirituais. O poder de Deus só se manifesta para pessoas que querem ver essa manifestação. Para as pessoas indiferentes, Deus não se manifesta. Uma pessoa, um crente indiferente em relação às coisas espirituais, meus amados, Deus nunca vai se manifestar. Ela tem que ter curiosidade, ela precisa de querer conhecer o sobrenatural. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o verso 38, a Bíblia diz, então ele clamou, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que eu vejo aqui? Quando ele viu que era Jesus que estava causando todo aquele alvoroço ali ao passar, o que ele fez? Ele começou a clamar. Ele começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia, eu estou sofrendo. Eu vejo aqui, gente, iniciativa. Ele poderia ter ficado quieto. É Jesus? É, tudo bem. Deixa ele passar. Ele poderia ter ficado pensando, para mim não tem jeito mesmo. Como eu vou me aproximar desse homem? A multidão vai me pisotear. Vou ficar aqui quieto mesmo, porque pelo menos estou vivo. Ele poderia ter feito isso, gente, mas não foi isso que ele fez. Ele teve iniciativa. O poder de Deus se manifesta na vida das pessoas que têm iniciativa. A Bíblia diz em Jeremias 29:3, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Olha aí, buscar-me-eis e me achareis. Essa é a iniciativa, buscar. Eu te pergunto, você tem buscado a Deus? Você tem tido iniciativa de crescer espiritualmente? De procurar saber qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Como é que você age? Ou você fica só de braços cruzados? Ou só esperando que Deus, uma hora que Ele quiser, Ele se manifeste na sua vida e começa a usar você de uma hora para outra, do nada? Não é assim que Deus trabalha, gente. Ele até pode fazer isso com uma pessoa ou com outra, mas isso não é o normal. Deus sempre trabalha e se manifesta com pessoas que têm iniciativa. Iniciativa de orar, iniciativa de jejuar, iniciativa de conhecer mais a palavra dele, ou seja, de Deus, iniciativa de fazer alguma coisa pela obra do Senhor, pela causa do Senhor. Aquela pessoa que, como diz Eclesiastes 11, só olha para o vento e não tenta fazer nada, não vai conseguir ver Deus realizar nada na sua vida. Pode passar 10, 20, 30, 40 anos, Deus não vai fazer nada.
Ela pode até ser salva. Não estamos aqui discutindo salvação. Eu estou falando a quem o poder de Deus se manifesta. Você pode passar a vida inteira aqui na terra servindo a Deus, uma vida sem sal, sem doce, sonsa. Uma vida sem nenhuma perspectiva. Sem nada, simplesmente nada. Na verdade, é o que ocorre com a maioria das pessoas que servem a Deus. Mas isso pode ser diferente. Deus pode manifestar na sua vida se você, além de ter curiosidade, você também ter iniciativa. Terceiro, amados, o verso 39 fala: e os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bem que tentaram calar-lhe, bem que tentaram fechar a boca dele. Eu penso que não faltaram pessoas para dizer, vozes, dizendo: cala a boca, cego, você está conturbando, você está perturbando, fica na sua aí. Fica quieto, fica calado, não atrapalhe. Mas ele queria que Deus se manifestasse na vida dele através da cura. Ele não estava nem aí com aquelas palavras negativas. Sempre vai ter pessoas para tentar barrar as nossas iniciativas, não é? Sempre vai ter pessoas. Mas aqui ele foi persistente, gente. Mandava calar, ele falava mais. Mandava fechar a boca, aí que ele abria mais. Ele foi persistente. Ele foi falando, até chamar a atenção de Jesus. Até chamar a atenção de Jesus. E você, como é que você faz? Você fala uma vez com Deus e pronto. Se não aconteceu, se Deus o manifestou, você cala? Você está buscando o batismo com o Espírito Santo? Tenta uma vez, tenta outra, tenta uma terceira, não acontece nada, você já desistiu? Sabe por que nós desistimos com facilidade, gente? Porque é mais fácil. Nós sempre procuramos o caminho mais fácil para todas as coisas. Sempre procuramos o caminho mais fácil. E é mais fácil desistir. Sabe, amados, no passado existia um missionário chamado Guilherme Carey. Guilherme Carey. Ele é considerado o pai das missões modernas. O pai das missões modernas. E na sua biografia diz que quando criança, ele era um menino como todos os outros. Caçava passarinho, matava passarinho com pedradas, estilingue, essas coisas, subia nas árvores, aquelas coisas tudo. E uma das coisas que criança gosta, normalmente, é de subir em árvore, principalmente para apanhar ovos nos ninhos de passarinhos que eles fazem lá em cima. Até uma maldade, né? Mas criança, infelizmente, eles gostam de fazer isso. Criança mora na fazenda, essas coisas. E bem na porta da casa de Guilherme, havia uma árvore muito alta. E um dia, Guilherme olhou para cima e viu um ninho de passarinho lá em cima, lá na pontinha, lá no finalzinho já da árvore. Lá na copa mesmo da árvore. Ele pensou, bom, lá deve ter ovos. E eu vou subir lá uma hora para poder pegar esses ovos. E diz na biografia dele que ele subiu, mas a árvore era muito alta. E ele é muito franzino ainda. Quando pensa que não, ele escorregou, caiu. Machucou bastante. A mãe dele danou com ele bastante. Brigou com ele bastante. Tudo bem. Passou uns dias, lá vai Guilherme de novo tentar pegar os ovos. Subiu, mais uma vez, caiu, dessa vez ele quebrou o braço. A mãe dele ficou muito furiosa com ele. E lá vai vários dias até sarar. Ah, mas foi só sarar e a mãe dele descuidar. Lá vai ele subir de novo. E quando pensa que não, ele aparece todo feliz, todo sorridente para a mãe dele, dizendo, aqui, mãe, eu peguei, eu consegui pegar os ovos. E a mãe dele falou, mas filho, quantas vezes você já caiu dessa árvore, meu filho? Em tempo de morrer, você já quebrou até o braço. Ele falou, mãe, eu sei, mas eu não podia desistir.
Eu não podia ficar, eu queria tanto aqueles ovos, eu queria tanto pegar aquele ninho para mim. Eu não podia desistir, não. Eu queria muito isso. Sabe, gente, é assim. Se você quer alguma coisa na vida, você tem que persistir. Se você quer que o poder de Deus se manifeste na sua vida, persista em orar, em jejuar, em buscar a Deus. Enquanto uns estão brincando, você está orando. Enquanto um está mexendo com o celular, você está orando. Enquanto um está vendo novela, filme, você está buscando a Deus. Você está no monte. Você está clamando, você está mostrando o que você realmente quer. Você está demonstrando perseverança, persistência. O poder de Deus não se manifesta na vida da pessoa que se desiste com facilidade. Esse cego de Jericó, ele foi persistente. Tentaram lhe calar, tentaram fechar a boca, tentaram lhe fazer desistir, mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Por isso, ele foi abençoado. Quarto, amados, de repente, ele continuou clamando. Ele chamou a atenção de Jesus. No meio de tantas vozes, Jesus ouviu a dele. Porque Jesus sabe decidir, Jesus sabe definir a voz de quem realmente tem fé nele, de quem realmente está decidido, que quer ter um encontro com ele, que quer receber uma bênção dele. Jesus sabe diferenciar isso. Jesus parou. E embora Jesus, vendo que ele era cego, até parece uma pergunta muito óbvia, muito tola, mas não era. Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Na resposta do cego, eu vejo aqui mais um elemento a quem o poder de Deus se manifesta. Ele fala que eu torne a ver. Sabe, gente, eu não vejo aqui nenhuma, ele não titubeou. Eu não vejo aqui nenhuma indefinição nele, nenhuma dúvida. Eu não vejo aqui, será que eu peço isso? Será que eu peço aquilo? Não. Que eu veja, eu quero enxergar. Ele estava decidido. O poder de Deus se manifesta na pessoa decidida, que sabe o que quer. Você sabe o que quer da sua vida? Você já definiu a sua vida como cristão? Por que você está servindo a Deus? Quais são os seus objetivos? Está definido ou nada definido ainda? Entra ano, sai ano, a mesma coisa. Nada definido. Quem não sabe para onde quer ir, chegará a lugar algum. Quem não sabe para onde vai, chegará a lugar algum. É muito importante você parar e pensar nisso, nessa frase. Então, é preciso ser decidido. Senão você não vai conseguir nada na sua vida. E o poder de Deus não vai se manifestar na sua vida como se manifestou na vida daquele cego. E uma outra coisa, e a última que eu gostaria de ver aqui, gente, que está, digamos assim, que está implícita aqui nessa passagem. A Bíblia fala que quando Jesus curou ele, aliás, foi antes de Jesus curar, foi antes, que quando Jesus mandou ele se levantar, chamou a atenção dele, como se fosse assim: vem cá, vem aqui. A Bíblia diz que ele lançou a capa fora, aquela capa de mendigo, aquela capa que ele usava para cobrir do sereno, do frio, porque assim acontecia com os mendigos. E ele lançou aquela capa fora e foi ter com Jesus. Aquela capa como que simbolizando a capa do pecado. É como que ele estivesse dizendo: eu não preciso mais disso. Minha vida agora vai ser outra. Eu não preciso mais dessa capa. Eu não preciso viver mais mendigando. Eu vejo aqui, meus queridos, que o poder de Deus se manifesta a quem tem desejo de mudança de vida, de santidade. Ele jogou a capa fora, simbolicamente significava abrir mão do pecado na sua vida para seguir a Jesus. Abrir mão. Ele não queria mais nenhum vínculo com o passado, com a escravidão. Aquela capa, se ele continuasse com ela, era um vínculo com o passado de escravidão e de sofrimento dele como cego. Ele sabia, mesmo que de uma forma implícita, inconsciente, ele sabia que não ia precisar mais daquilo. O poder de Deus se manifesta
a quem tem desejo de servir a Jesus, de abandonar o pecado, de viver em santidade. Jesus é santo, Deus é santo. Ele chama pessoas também para serem santas, servir a Ele e conhecer o seu imenso poder. Que Deus abençoe a todos. Eu falei sobre a quem o poder de Deus se manifesta. Se manifesta a quem tem curiosidade, quem se interessa pelo sobrenatural, a quem tem iniciativa, não aquela pessoa parada que fica esperando, a pessoa persistente que não desiste nunca, que cai e levanta e continua andando, a pessoa decidida, que sabe o que quer da vida, e a pessoa que tem desejo de santidade, que tem desejo de abandonar o pecado para seguir a Jesus. Pode ter certeza que a essas pessoas Deus se manifesta. Que Jesus abençoe a você.